Vamos iniciando o nosso culto desta manhã, como a gente faz todos os dias, né? Com oração e buscando a graça de Deus. Senhor, nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor como fazemos todas as manhãs. Pedimos que o Senhor, com a sua bondade, com a sua compaixão, com a sua santíssima misericórdia, que o Senhor nos receba como adoradores do Senhor. Permita-nos na tua presença nesta manhã. Nos reconhecemos aqui cheios de falhas, cheios de erros, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de fraquezas. Nos reconhecemos aqui cheios de pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a crescermos hoje como crescemos ontem e com a tua bondade cresceremos amanhã na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, mas não só conhecermos, mas sermos praticantes amorosos da tua palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje eu vou tratar de um assunto. Faz um tempão que eu não trato desse assunto. E é bom a gente pregar a Bíblia toda. Toda a Bíblia. Nos diversos âmbitos que ela aborda. E hoje nós vamos falar sobre abuso espiritual. Abuso espiritual. O que é abusar espiritualmente de alguém? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é abusar de alguém. O que é abusar? Abusar quer dizer assim, usar algo ou alguém para um efeito ou propósito ruim, de maneira especialmente repetidamente e regularmente. Isto é abusar. O abuso espiritual acontece quando uma autoridade espiritual, claro, como por exemplo um líder de uma seita, um pastor abusivo, um apóstolo, um missionário, um bispo, um reverendo, esses nomes todos aí, né? Procura controlar os indivíduos e garantir a obediência. O abuso espiritual está intimamente associado à manipulação espiritual.
E este não é o plano de Deus para promover o crescimento espiritual. Deus não quer que a gente manipule as pessoas para promover o crescimento espiritual. Então, o abuso espiritual, eu tenho aqui algumas formas que ele age. E você vai ver por que às vezes a gente é meio duro com esse povo aí, porque eles são terríveis, né? Muito ruins, na verdade. Um grupo espiritualmente abusivo pode alegar que eles são o único canal de comunicação de Deus e que somente eles podem interpretar a palavra de Deus corretamente. Eles podem alegar também que a salvação depende de pertencer àquela denominação, já que eles apregoam que Deus fala somente por meio deles. Um abuso espiritual também ocorre porque no meio desses grupos, grandes grupos, não pode haver nenhum tipo de discussão sobre o que os líderes dizem. O que eles falam é mais do que a Bíblia diz. O abuso espiritual também ocorre quando os líderes apontam para a bênção de Deus em seu trabalho, trazendo estatísticas, números, comprovando o aumento de batismo, comprovando que muitos e mais membros estão contribuindo generosamente para o programa de expansão dessas denominações, e eles usam isso para dizer que as pessoas que frequentam essas denominações prosperam. O abuso espiritual também, ele acontece quando os líderes pressionam por mais dinheiro, prometendo que Deus vai pagar 10 vezes, 100 vezes mais aquilo que você ofertar. E eles usam isso como manipulação. Isso são sinais de abuso que muitas vezes vêm disfarçado. Então, estou trazendo isso e vou falar outras tantas coisas aqui para você alertar as pessoas ao seu redor sobre isso. Esses grupos abusivos, e são, infelizmente, a maioria das pessoas que estão hoje achando que seguem o Evangelho, que são cristãs, crentes, evangélicas, seguem esses grupos. Esses grupos também dão grande ênfase aos trabalhos relacionados ao desempenho. Você sabe o que quer dizer isso? Comparecer
em todas as reuniões, ser voluntário para ajudar em eventos locais, regionais, nacionais e dedicar o mínimo de tempo necessário ao proselitismo. Os membros dessas seitas, denominações, são lembrados de que esse sistema tem como, esse sistema iníquo, está acabando, esse sistema que move o mundo está acabando. E que, portanto, resta muito pouco tempo para divulgar as boas novas. Então nós temos que nos apressar, como se Deus não tivesse controle de nada. Eles dizem que todos devem fazer mais no avanço da obra de Deus. E cada membro, na verdade, é rastreado e medido pela quantidade de tempo, esforço e dinheiro que dedica à causa desta denominação ou seita. Se os esforços individuais começam a ficar um pouco abaixo das expectativas, isso será notado e, em grande parte das vezes, isso é exposto no meio da igreja. O abuso espiritual pode ocorrer também quando os líderes destas igrejas ou seitas usam de maneira completamente errada as escrituras para simplesmente reforçar a sua própria autoridade e manter com isso os seus membros sob controle. Por que eles usam a Bíblia de maneira particular? Para manter o controle sobre essas pessoas. Por exemplo, uma autoridade espiritual pode usar o que está aqui escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que fala em obedecer aos seus guias, e ser submissos para com eles. Eles usam esse tipo de passagem bíblica para exigir uma lealdade cega e uma obediência impensada, quando na verdade as coisas de Deus, até o próprio culto a Deus, é um culto racional, é um culto pensado. A gente pensa e sabe exatamente aquilo que está falando e fazendo para Deus. Ninguém é tomado e fica tomado mesmo, pelo Espírito Santo. Quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo sabe exatamente o que está fazendo. Esses líderes dizem normalmente que Deus deu a eles autoridade sobre todos os membros. E então, obedecer nesses casos ao líder é obedecer a Deus. Se os membros ou algum membro começa a ficar inquieto com aquilo que está vendo lá dentro e pensa em sair, tudo o que o líder faz é dizer: se você sair desse grupo, você nunca vai para o céu. Você vai ficar mal visto.
Você é daqueles que fica pulando de galho em galho, de igreja para igreja. Esse tipo de manipulação, meu irmão, minha irmã, é uma coisa terrível, mas ocorre com muito mais frequência do que você imagina. A nossa lealdade, querido irmão e querida irmã, ela é a Cristo, que é o cabeça da igreja. A nossa lealdade não pode ser a esse ou aquele pastor, a essa ou aquela denominação. A nossa lealdade é a Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22. A nossa lealdade não é e não deve ser a uma organização, a uma igreja ou sequer a um líder em particular. Seitas e igrejas abusivas costumam isolar preventivamente os membros de qualquer informação ou crítica que é feita ao grupo. Os membros são ensinados desde cedo a serem céticos em relação a qualquer relatório negativo ou qualquer fala negativa sobre aquele grupo. Que se isso é feito por jornais, notícias, informações, eles tendem a dizer que a mídia é tendenciosa e somente mente sobre eles. E essas tais possíveis mentiras, que na verdade, no fundo são verdades, né? São tidas como uma forma de perseguição à igreja, perseguição à palavra de Deus. Por exemplo, se jornalistas relatam sobre líderes que abusam de crianças, que cometem adultério ou que abusam de fiéis, eles dizem que seus membros não podem acreditar em nada disso, que tudo que falam sobre eles é mentira, é difamação. E se essa negação da verdade, na grande maioria das vezes da verdade, não funcionar, eles passam para uma outra maneira de enganar aquelas pessoas. Eles passam para a racionalização e o pensamento desejoso. Esses líderes, eles, dessas seitas, dessas falsas igrejas que promovem o abuso espiritual, eles não concordam com nada que é feito fora do grupo. Aquilo que os outros fazem, né, não é correto, porque é feito fora do grupo deles. Então, quanto mais a pessoa que frequenta essas denominações, essas igrejas,
quanto mais a pessoa se compromete com essas igrejas abusivas, mais estas pessoas se isolam de outros membros, de outras pessoas que não frequentam aquele local. E aí ela vai ficando cada vez mais sem condição de ver a verdade. Quantas pessoas, amados irmãos e queridas irmãs, depois de uma vida inteira de investimento emocional em um grupo religioso, simplesmente não sabem como poderiam sobreviver se fossem embora daquele grupo. Como a gente ouve isso? Eu sei que lá tem problema, eu sei. Não, eu sei, mas o que eu vou fazer aí fora? Para onde eu vou? Como se aquilo fosse a última esperança. A maioria dessas pessoas não tem amigos além dos seus companheiros de igreja. A maioria dessas pessoas não conversam com outras pessoas. Talvez até, em alguns casos, eles cortem o relacionamento com pessoas da família mesmo, que tentam alertá-los. Estas pessoas que sofrem abuso espiritual, elas perdem os outros interesses da vida. Por exemplo, interesses sociais, interesses intelectuais, interesse em aprender. Porque elas sofrem abuso espiritual. Ela acha que aquilo que se aprende ali dentro é suficiente para a vida. Porque elas acham que se elas forem para uma faculdade, se conversarem com outras pessoas, se discutirem sobre a Bíblia Sagrada, elas estão sendo condenadas. Então o que elas fazem? Quando surgem as dúvidas, elas simplesmente guardam as suas dúvidas para si. Elas não expõem as dúvidas. Continuam com as dúvidas e a vida passa. Sofrem abuso espiritual, que eu costumo chamar. Algumas pessoas não gostam muito desse termo, não, mas eu vejo como um termo bem adequado, né? Eu costumo chamar essas pessoas de drogados espirituais. Agora, quando a gente abre a Bíblia, né, para ver este assunto, a gente encontra, meu irmão, minha irmã, a Bíblia falando deste assunto. A Bíblia falando que isso já acontecia na época dos apóstolos. Isso não é nenhuma novidade. O abuso espiritual não é novidade nenhuma. Agora, é claro que com o passar do tempo, os métodos são diferentes, né? Esses abusadores, esses traficantes da droga espiritual têm aprimorado seus métodos. Mas Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, já nos adverte a respeito disso. Então cai nessa, né?
Os incautos, a Bíblia usa muito esse termo, né? Os incautos. Pedro diz assim, 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres. E Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, quando ele vai descrever esses falsos mestres, ele aponta para pessoas que têm propensão mesmo a abusar de seus seguidores. E ele diz assim no versículo 3, olha só que coisa, como o nosso povo é ignorante. Como o nosso povo é ignorante, porque deixa a coisa que é clara para seguir os bicos doce. Sabe aquelas pessoas que falam tudo que você quer ouvir? Você deve conhecer pessoas assim. Falam tudo que você está querendo ouvir, né? Você vai numa... É claro que você não vai, mas eu estou citando os casos aqui. Você vai numa cigana, ou hoje já não são mais os ciganos, mas está cheio de gente aí que lê sorte, né? Você vai lá, a pessoa vai falar tudo que você quer ouvir. Que você vai, se você é mulher, o que ela vai falar? Se você fizer tal coisa, né? Você vai encontrar um estrangeiro. Na minha época de adolescente, assim, era estrangeiro. Você vai vir um homem de longe, quando era mulher, né? Quando era o homem, vai vir uma mulher, uma fazendeira, e vai por aí afora. Vai por aí afora. São os bicos doces. Falam o que você quer ouvir. Esses líderes fazem exatamente isso. Você vai numa pessoa que lê tarô, essas coisas todas aí, é tudo o que você quer ouvir. É claro que tem depois um pagamento por isso. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, no versículo 3, Pedro explica isso claramente. Por que essas pessoas fazem isso? Por que estas pessoas têm propensão a abusar de seus seguidores? A gente vê casos aí, né, de pessoas que passam a acreditar de tal maneira num guia espiritual, né, que a pessoa acorda de manhã, não sabe nem que roupa vai pôr. Liga para o guia, vai lá e pergunta, olha, que roupa que Deus diz, ou então, que roupa que o mestre diz, que roupa que o meu guia diz que eu devo usar hoje. Está cheio por aí, meu irmão, minha irmã. E Pedro explica por que essas pessoas fazem isso. Na sua segunda carta, versículo 3. Essas pessoas são movidas por avareza. Está aí. E farão comércio de vós com palavras fictícias. O que são palavras fictícias? São as palavras que você quer ouvir. São tudo de bom que vai acontecer com você. Se você frequentar aqui, 2, 3 meses a sua vida está uma maravilha. Se você vier aqui, tudo vai mudar para melhor. É isso. Olha, você tem um problema de saúde, você vai ser curado, porque você não nasceu com essa doença. Por
porque Deus não é Deus de doença, e vai por aí afora. São pessoas, quando eu me refiro a igrejas, né, que usam a palavra de Deus para tirar vantagem. São mentirosos, gananciosos. E eles trazem, né, sobre si a retribuição divina. Pode esperar, pode esperar. Talvez a gente não veja, né? Porque o juízo para esta gente é um juízo lavrado, já há longo tempo. E às vezes a gente acha que não tarda. Mas a Bíblia diz no versículo 3 que a destruição dessa gente não dorme, não está parada, não está dormindo, descansando, não. Essa gente vai ser destruída por mentir, por fazer a obra de Deus, esperando recompensa material, dinheiro, vamos deixar claro, fazer a obra de Deus esperando enriquecer. E alguns enriquecem. Enriquecem, né? Mas Deus está de olho. Por quê? Porque, claro, Deus não exige nada de nós. Olha, você tem que fazer isso para Deus. Você tem que ajudar. Tem um aqui que fala que tira drogado da rua. Eu não sei, eu sempre falo, tira da rua e coloca aonde? Porque cada vez que eu ando para a rua, eu vejo mais drogados. Tira da rua e põe aonde? Porque isso é um trabalho, tem que desintoxicar. Primeiro é saber se a pessoa quer, né, largar as drogas, por exemplo. Exemplo desse que diz que tira drogado da rua. Eu não sei o que ele enfia. Mas isso é um trabalho assim, você quer largar as drogas? Quero. Então tem um período de desintoxicação, isso aí exige especialidade. Tem aqueles outros que dizem que dão cesta básica, quer dizer, fazem a mesma coisa que esses péssimos governantes que nós temos, e sempre tivemos. Que ao invés de dar condição para o povo melhorar de vida, dá uma ajuda aí, né? Ajuda a família, cesta básica. Isso, cesta básica não resolve nada, gente. Isso é o supra-sumo da mentira. O sujeito fica dependendo, né, do auxílio família. O sujeito fica dependendo de uma cesta básica. Porque ele não melhora de vida mesmo, então todo mês ele depende lá, sei lá, R$500, eu não sei nem quanto é. Ou uma cesta básica dura quanto numa casa? Mas para que as pessoas fiquem sempre na dependência. E esses líderes fazem com que os seus seguidores, os seguidores destas seitas, destas heresias bíblicas, fiquem sempre na dependência deles. Enquanto que a Bíblia diz para nós o seguinte, que o jugo de Jesus é suave, o fardo, o peso é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Mas quem segue, né, não pensa que não tem também a sua parte de culpa, porque são eles que sustentam esses
estelionatários da fé, esses traficantes espirituais. Porque aceitam esse jugo pesado, este fardo que mal conseguem se mover, quando o próprio Jesus diz: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem coloca fardo pesado nas pessoas não é Jesus, são os homens. Nós que somos pastores, nós temos que ser um guia, nós temos que guiar as pessoas, pelo menos é isso que eu tento fazer aqui todo dia, guiar a pessoa, no mínimo, à verdade. A gente tem que proteger as pessoas da mentira. Pelo menos é isso que eu tento fazer aqui. Mas há aqueles que maltratam o seu rebanho. Eu já cansei de ouvir: você não pede dízimo? Tem outro que pede, o outro recebe. Eu digo: o problema é quem pede, eu não vou pedir mesmo. Porque dízimo não é para a igreja. Dízimo não é para a igreja, dízimo é para o povo judeu. E aí eu digo: oh, você pede? Ah, eu peço. Mas então me mostra na Bíblia uma base bíblica para você pedir o dízimo. Aí eles vêm com aquela história de que a igreja é o Israel, mas pelo amor de Deus, tem que dar tanta volta, tem que inventar tanto. E Lucas, no capítulo 12, versículos 46 ao 48, diz o seguinte: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se Deus me deu condição de entender a palavra, de mim é muito mais exigido. Sobre o entendimento da palavra. Porque com o privilégio vem a responsabilidade. Você acha que não seria fácil para mim chegar aqui, achar aí um jeitinho de ficar? O que eu peço aqui para vocês, e na grande maioria das vezes as pessoas não atendem, né? É para pagar o custo disso daqui, porque eu não tenho condição de bancar isso, mas estou tendo que me virar há muitos anos. Porque eu peço: olha, gente, que alguém puder ofertar tal para a gente pagar a internet, o Extreme, não sei o quê, e vou... A grande maioria não quer nem saber. Mas isso é outra conversa. Com o privilégio vem a responsabilidade. Aqueles lobos espirituais que abusam da sua autoridade terão que responder a Deus pelo mal que fizeram. Pasmem, porque eu fiquei pasmo, né? Talvez vocês não fiquem, mas eu fiquei. Eles estão aceitando o dízimo agora no cartão de crédito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, passa aqui na maquininha, aqui, está aqui a maquininha. Cartão de crédito aqui, você paga o dízimo. Ninguém está preocupado com você, meu irmão, minha irmã. Estão preocupados, eles querem vocês nessas igrejas aí todo dia, toda hora. É para você dar lá os 10, os 20, os 50, os 100 reais. É atrás disso que eles estão. Isso é abuso espiritual.
E é o que mais tem por aí. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, Santo, Justo, Fiel, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão leve, tão singela de falar deste assunto. Eu não falava há um bom tempo, mas a gente tem que estar sempre lembrando as pessoas que existe abuso espiritual, sim, e as pessoas, neste exato momento que nós estamos falando deste assunto, tem gente sendo abusada espiritualmente. Essa gente não vai preso, não. Ninguém vai preso por isso. Mas a justiça de Deus será aplicada sobre aqueles que se deixam abusar, se permitem abusar, e sobre os abusadores. Livra-nos, Senhor, de sermos permissivos e de fazermos aquilo que nos afasta do Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.